Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal da Escrita Curativa, que é o nosso espaço para a gente discutir autoria, corpo, vida, escritura, né? É o espaço para a gente discutir os nossos processos, né? Os nossos aprendizados. Para quem não me conhece, ou para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a Jerusa Zeunes e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente se descobre autora, né? Ou pelo menos, né? Como eu me descobri autora. É a minha experiência. Mas antes disso, né? Para quem não está inscrito ainda, aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aí você vai continuar recebendo todas as novidades, todos os novos vídeos vão direto para você, vai ser avisada, né? E também, e se você gostou, clica lá no joinha, porque isso é muito importante para que o vídeo vá encontrando outras pessoas também com interesses afins, interesses como os nossos, tá? Obrigada. Bom, então vamos lá, como é que a gente começa a falar sobre isso, né? Na verdade, esse vídeo é um pouco uma inspiração que veio assim, através de outro vídeo que eu gravei aqui no canal, que vai estar em algum lugar aqui, que eu vou pedir para os meninos colocarem, que era um vídeo onde eu falava sobre o que é ser um autor, né? O que é ser uma autora. E depois disso eu fiquei pensando assim, mas como é que então a gente se sabe autor de literatura? Quando é que isso acontece? Quando é que eu sei? Isso porque é muito comum com as minhas alunas, os meus alunos, eles escreverem e falarem, mas a gente fala que tá bom, que é algo publicável, inclusive, e a pessoa ela ainda não tá segura, né? Fala, mas eu não sei se eu escrevo, né? Não sei se eu sou escritora. E isso, né? Eu sempre tenho falado isso, né? Não se torna escritor da noite pro dia, não tem uma receita, né? Pode ter um monte de livro super legal que fala como escrever bem, até como ser um escritor vendável, né? Um escritor de best-seller, ou um escritor reconhecido. Isso sim, né? Isso deve ter uns livros legais, né? Tem livros que vendem pra caramba. Mas não é disso que a gente fala nesse canal. Nesse canal é algo mais particular, porque é algo que realmente importa, né? Não é sobre uma profissão de ser escritor, é sobre ser autor, né? Ser autor a gente está tentando construir junto, na verdade, eu não tenho essa resposta, né? Ser autor é alguma coisa, né? É algo de muito digno. Não saberia explicar ainda. Nossa Senhora, eu vivo a minha vida falando disso, ganho a minha vida falando disso, mas eu não sei explicar. É algo de uma consistência, de uma dignidade muito grande. Enfim, né? Aí me veio isso, né? Que cada um tem, né, um momento para dizer, um momento em que vai dizer, olha, realmente, agora eu sou uma autora, agora eu sou um autor, agora eu sou atuante, né, uma pessoa não binária me usou esse termo comigo e eu achei bonito também, né, essa variação da palavra, né. E aí, né, eu fiquei pensando em dividir um pouco como foi o meu processo. Quando é que a autoria literária, né, porque eu já falei bastante nesse outro vídeo, sobre autoria de si, autoria na vida, comparei um pouco ali a autoria de uma peça criminal e uma peça literária, mas aqui eu queria falar mais explicitamente sobre quando eu me descobri autora de livros. Eu falei, uau, é isso, né? Foi muito curioso, porque foi meu primeiro livro de literatura, chama justamente esse livro Não É Pra Você. E eu falava sobre essa
essa não completa ciência sobre o que se escreve ou o que se faz, né? Sobre o que se cria, sobre essa obra que se cria concomitante com a vida, com o acontecimento da vida, né? Um livro, eu tenho uma visão parcial, né? Há algo, sou eu que estou criando ali, mas algo está se criando, muitas vezes a despeito do que eu sei, né? A despeito de mim mesma. Por isso, o trabalho com o texto literário é tão incrível, tão intenso, quando você consegue, né, se abrir para essa escuta do que aquele texto tem para dizer para você. E aí é por isso que eu digo que a criação de si como obra de arte, ou a criação da obra de arte, ela é um processo mais intensivo do que intencional. Tem uma intencionalidade, mas é uma intencionalidade limitada, né? Ela vai até um lugar. E ela tá nesse caldo da intensidade, que é o que tá acontecendo e não para de acontecer. E quando eu escrevia num blog, claro que eu sabia, eu falava, nossa, eu acho que eu tenho aí, né, um certo jeito com as palavras, né, um certo talento. Mas houve um texto que eu escrevi, que até então era um texto, né? A partir do momento que ele virou uma publicação, ele virou um poema, porque aí eu dei uma forma para ele, eu dei um corpo, dei um limite para ele. Esse texto, ele foi, acho que o primeiro texto que eu falei, caramba, uma coisa aconteceu aqui. Aconteceu alguma coisa aqui. Então eu fui tomada de um espanto, como se eu estivesse observando um corpo que não era eu só que estava ali naquele papel, não era algo puramente subjetivo, sabe, puramente autorreferencial. Aquilo tomou corpo. Eu até vou ler o poema porque eu acho que é importante eu ler para que isso fique claro, né? E vejam, olha, o poema chama... E eu usei, inclusive, o livro para colocar na contracapa, né? A contracapa de um livro é muito importante, por quê? Porque é seu cartão de visita, né? Ele é o seu rosto, né? A capa, a gente fala, eu não dou importância para a capa, não dou importância pro rótulo do vinho. A gente dá, porque é o nosso rosto, o rosto que se apresenta. É como a gente vai ter ressonância com o outro, né? E aí, claro, depois tem 1 milhão de atravessamentos, eu vou perfurar o rosto, a máquina abstrata, tem um monte de conceito aí, muita coisa legal pra gente falar ainda sobre rosto. Mas você escolhe como você quer se dar a conhecer. E esse poema eu coloquei na capa do livro, na contracapa, e ele diz assim: você é a melhor coisa. Amor, você é a melhor coisa que já me aconteceu. De longe, você é a melhor coisa que Deus me deu. E isso pode te dar uma ideia, ainda que vaga, da grande merda que tem sido a minha vida. Quando eu escrevi esse poema, quando esse poema me escreveu, eu estava escrevendo, como qualquer pessoa está escrevendo, alguns pensamentos, algumas ideias, e queria escrever um poema de amor, né? Estava amando, né? Provavelmente estava amando. E eu queria, né, falar sobre esse amor, né? Trazer esse amor, né, para fora, né? Eu queria fazer uma declaração de amor, então ele tinha uma intencionalidade. E essa intencionalidade estava expressa aqui, porque vocês podem ver, né? Esse poema não tem nada de absurdo, nada de maravilhoso, não tem nenhum artifício na linguagem, nenhuma estripulia, né? Malabarismo linguístico. É muito simples, né? Ele poderia facilmente virar até, dependendo do suporte, virar um meme, uma brincadeira. Se ele tivesse em outro lugar, em outro suporte que não um livro, um suporte literário, ele poderia ser uma piada, né? Mas ele tá
num suporte literário, ele está num livro, tem uma plataforma, tem um corpo, né? Um corpo, um livro, né? Ele é um corpo também, né? Só que dentro de um livro, ele é uma parte de um corpo que compõe uma unidade, né? Uma unidade que é uma consciência virtual aqui, um corpo virtual que organizou isso aqui, né? Organizou então e que diz assim, essa consciência diz, ela se apresenta e fala assim: oi, eu sou literatura. Oi, eu sou, isso é um poema, né? Isso é um processo mágico que acontece com o autor. Mágico, né? Que acontece com o autor de livro, o autor de vida, quando ele consegue dizer, olha, isso aqui é uma obra. Então eu tô dando um exemplo mínimo de como foi, mas que para mim foi muito grande, porque eu tinha a intenção de escrever uma carta de amor. Amor, você é a melhor coisa que já me aconteceu. De longe, você é a melhor coisa que Deus me deu. Só que nesse mergulho intencional de escrever algo dirigido para alguém, eu entrei em contato com uma substância, com um lugar, com algo de dentro, fora. Se eu fosse falar disso, eu ia ficar falando, ia dar muito tempo, gente. Vamos cortar. Vou voltar aqui para ser mais clara. Isso tocou algo de mim que quis emergir, né? Que quis vir à tona, que quis vir à superfície, que falou assim: porra, Jerusa, que isso? Né? Esse lenga-lenga, né? Olha que merda, tá tudo uma merda e você tá aí nessa lenga-lenga, né? Não foi assim, mas talvez tenha sido lá dentro, porque eu não tenho ciência de tudo o que aconteceu. Eu só sei do depois. Mas aí, olha só, que interessante. Esses versos aconteceram. Essa voz, ela atravessou o meu processo de escrita e colocou e se escreveu dessa forma. E isso pode te dar uma ideia, ainda que vaga, né, da grande merda que tem sido a minha vida. Aquilo era um grito, um jorro, um desabafo, algo preso, alguma voz reprimida em mim que se projetou como um cuspe. Depois que eu li isso, não tinha título, não era Você é a Melhor Coisa. Depois que eu coloquei o título, né? Quando isso aconteceu, eu fui tomada de uma estranha felicidade. E quando eu falo estranha felicidade, eu estou fazendo uma referência a um vídeo incrível que está assim facilmente disponível no YouTube, que chama Uma Estranha Felicidade, e que é uma colagem, uma bricolagem assim de vários filmes, vários trechos de filme com uma voz de Deleuze ao fundo, falando sobre ritmo, dando uma aula e falando sobre ritmo. E ele vai falar do que é o ritmo, né? E eu fui tomada desse ritmo, um ritmo do meu corpo que era esse corte absoluto que se dava com algo que tinha uma intenção e já estava premeditado aqui, né, na consciência, mas algo que emergiu e que atravessou e que cortou, que virou no avesso aquilo, e foi surpreendente para mim mesma. Quando eu li, falei, meu Deus, meu Deus, eu até falo meu Deus aqui. Só que, olha que interessante, eu queria que vocês colocassem para mim um poema aqui, para que eu possa mostrar. Né? Acho que tem jeito de fazer isso, né? Vocês devem estar vendo esse poema escrito aqui em algum lugar. Não sei nem se eu teria que me movimentar para que eles tivessem espaço para colocar. Mas olha que interessante. Porque quando você é surpreendido com um corpo potente,
você volta a esse corpo e você o deseja. E aí o desejo faz com que você se atente e abra a escuta dos olhos, a escuta da pele, a escuta do corpo todo, para entender o que se passa. E aí você vai ler e vai ver, olha, ele tá aqui. Amor, você é a melhor coisa que já me aconteceu. De longe, você é a melhor coisa que Deus me deu. E isso pode te dar uma ideia, ainda que vaga, da grande merda que tem sido minha vida. Essa segunda estrofe, ela não destrói a primeira estrofe, mas ela mostra uma verdade escondida sob aquele manto da primeira, né? Que parece um poema, vai ser um poema amoroso. Mas aí ela se desnuda. Ela, a autora. A autora sou eu? Sou eu, mas não. Já é uma terceira. A autora já é maior que eu, né? Deleuze falaria do terceiro olho, né, que se abre para observar a si própria. Então esse terceiro olho, esse olho gigante que tudo vê, ele já atravessou a escritura e já se colocou, já fez com que a autora se colocasse aqui, né? Isso é uma grande merda que eu tô vivendo. Só que isso já está na primeira estrofe, porque se a gente prestar atenção, o último verso da primeira estrofe é assim, ó: de longe você é a melhor coisa que Deus me deu. Esse de longe que parece um advérbio, né, de intensidade. Olha, de longe, você é muito a melhor coisa que me aconteceu. Também mostra uma distância para assim, olha, só de longe, né? Coloca uma outra lente para esse lugar, né? De longe você é a melhor coisa que me aconteceu, mas de perto não. De perto você participa da grande merda que está sendo a minha vida. E isso me marcou. E eu me lembro que isso era um tempo do Facebook. Nem sei se existe Facebook ainda, né? Mas aí eu coloquei esse poeminha no Facebook. E aí todo mundo começou a falar desse poema, falar que era incrível, E eu comecei a olhar para ele, ver que era. E aí eu ficava na frente do espelho recitando o poema e descobrindo o meu próprio ritmo. E me surpreendendo com o meu corpo acontecendo, né? E nesse momento eu vi que não era só a mim, não era só eu. Não é só eu que dizia, não tinha o poder. Não estava empoderada porque dizia isso. Não, ao contrário. Comecei a me olhar como uma potência de acontecimento. E aí, quando eu fui publicar o livro, lá, né, na Patuá, do Eduardo Lacerda, e ele falou, olha, Gilson, vamos colocar esse poema na capa. Porque eu pedi para ele me ajudar, qual seria o poema da capa? E eu já sabia que eu queria esse. Ele disse, é esse. Aí ele virou assim, tipo, o meu primeiro poema. Não é, claro que não. Mas nessa ficção de origem, ele é o primeiro poema. E aí, gente, tem uma história tão legal que eu acho que eu vou dividir com vocês. E não é mentira, porque muitas pessoas poderiam confirmar essa história. Ele tem uma potência, né? Tem algo aqui. Eu não sei bem o que é, mas as pessoas conversam com esse poema. E elas falam pra mim, né? Toca. Talvez agora, de eu falar tanto, talvez nem esteja te tocando, porque eu tô destrinchando, né? Que nem uma professora, rasgando, né? Quando uma poesia, ela também é um mistério, né? Eu tô tirando o mistério aqui, porque agora ele já é um objeto de pedagogia, né? De um ensino. Então a gente tá quase que exumando esse corpo, né? Assim, colocando embaixo de uma lupa, um microscópio, né? Para olhar, mas teve uma vez, e isso me faz cada vez mais acreditar, né, nessa autoria, porque houve um evento que eu fiz no Sesc de Ribeirão Preto, tem uns anos também, bem antes da pandemia. Era um evento sobre escritoras suicidas, e foi o Alex que me chamou, um amigo querido, e aí era um evento sobre escritoras suicidas, era uma palestra performática que eu já dei outras vezes, inclusive, e aí eu tava cheio, eu nunca imaginava, porque geralmente esses eventos literários
Não vai muita gente, né? Não sei que a gente seja bem famoso, eu não sou famosa, então não vai muita gente. Mas nesse, por conta do título de ser escritora suicida, chama atenção, né? Porque é uma questão da ordem do dia, a questão do suicídio, né? E então tava lotado, assim, fiquei até com medo. Falei, nossa, quanta gente, eu nem vou saber do que eu vou falar aqui, né? Eu estudei um pouco isso é uma questão sobre a qual eu me debruço, me interesso, mas eu nem tenho tanto conhecimento, tanto saber, né? Fiquei um pouco assustada. Mas quando chegou ao final, né, e aí foi bonito, a gente falou, né, tal, tava falando de muitas coisas, e aí foi um dos momentos mais intensos da minha vida, assim, mais emocionantes, porque uma moça, ela levantou na plateia para falar, né, para pedir a palavra, e ela disse assim, que em algum momento também ela tinha se visto num lugar escuro, né, e essas ideias todas suicidas tinham passado pela mente dela, e que ela tinha encontrado um livro, e esse livro, e a gente nunca sabe, né, os mistérios da vida e o que pode um corpo, e o que pode um corpo livro, né, porque um corpo livre, quando atravessado de outro corpo, de um corpo leitor, ele é tão potente, ele é uma surpresa infinita, né? Que aí ela falou, eu encontrei um livro, e isso tinha mais de 100 pessoas ali, gente. Nossa, sabe? Se alguém tá vendo esse vídeo, pode até escrever que é verdade, porque parece que eu tô criando. Porque algumas coisas eu crio, viu? Algumas coisas eu minto, mas isso eu não tô mentindo. E ela falou assim, eu não conhecia a moça, eu encontrei um livro e esse livro mudou minha vida. E eu sou eternamente grata, porque eu olhei para a vida com outra perspectiva, eu fui fazer outras coisas e tal, e comecei a escrever, papapá. E eu, tá, né, tipo, que legal. E ela falou assim, eu falei, daí ela falou, e eu gostaria de declamar um poema desse livro, eu posso? Eu falei, claro que pode, né? Ela falou, eu sei ele né? Decoração. Depois a gente fala sobre isso em algum vídeo, porque agora me deu vontade de falar sobre Derrida também. Aí ela declamou, decorado esse poema, Você é a Melhor Coisa. Aquilo me tomou totalmente desprevenida, porque eu não estava esperando, tanto que demorei para reconhecer. Eu lembro que foi uma coisa chocante para mim. E aí eu perguntei o nome dela, né? E ela falou, mas eu não consegui nem gravar o nome dela, porque aquilo me virou tão do avesso que eu nem sabia mais onde eu estava. Eu só consegui calar, as pessoas bateram palma, né? Ela falou, é o seu livro, assim, aí, sabe quando você tá num filme, assim? Aí não escutei mais nada, fiquei em choque, fiquei olhando pra ela, era tanto amor, sabe? Era um encontro num lugar que eu falei, meu Deus, a gente se encontrou naquele lugar escuro na gente, em que só a gente atravessou, sabe? E a gente fez companhia uma para outra. Isso é autoria, né? Eu tive essa sorte de ter essa contrassinatura, essa confirmação feita assim, né? Desse modo, dessa forma tão bonita, né? Tão artística, tão literária, tão estética, né? Que ficou bonita, tão verdadeira, por ser estética verdadeira, né? Mas a autoria é algo que a gente vai conquistando com o tempo, até que nós passemos, né? Até que nós mesmas passemos a crer nela, a fiá-la, né? A ter fé, né? De que somos autoras, de algum modo. E quanto mais a gente vai, né, se autorizando a autoria, a gente vai chegando perto desse lugar que hoje me permite, né, conversar e dizer, olha, eu sou uma autora, sem pudores, né, sem ter que me esconder, sem que me enrubescer, ou sem ter que fingir que não sou para vocês falarem, não, você é, sabe aquela...
parafernália toda que a gente inventou, né, para a gente se proteger. Então é isso, né? A gente se descobre autora, quando a nossa fragilidade, né? Que olha, gente, né? Emerge de uma escuridão, de uma capa preta, de uma escuridão, né? Emergem essas palavras que colocam a luz, né? Que desnudam a maior fragilidade, a pura fragilidade. Vocês estão vendo? Olha, eu tô numa merda infinita, né? Quem é que consegue falar isso e sustentar, né? Quem é que consegue falar isso, né? Eu tô numa merda absoluta, né? E não precisar pedir um pix, né? Porque só se for uma criação também, né? Mas poder colocar isso, né? E sustentar, né? Com os pés firmes, né? Olha, né? Tá aqui. Olha a minha força, né? A minha força tá nessa fragilidade. Olha, a minha resposta para o mundo é mais uma pergunta, né? Como eu já tenho dito nos outros vídeos. Isso é muito interessante, né? É claro, né? Que eu uso essa... Eu tô falando de literatura porque é a única coisa que eu sei dizer. Mas, na verdade, o que eu tô falando é de autoria de vida, né? Pouco importa, né? Olha... Claramente, gente, isso pode ser muito importante para outras pessoas, como foi para essa moça. E que bom, já valeu a pena. A vida toda já valeu a pena por uma pessoa dizer que esse livro foi importante. Mas eu, verdadeiramente, eu já passei por aqui. Já tive aqui. Isso aqui poderia ser queimado. Tudo bem, não vou morrer se queimar meu livro, se cancelar meu livro, se ninguém ler meu livro. Tipo, não tem problema. Não é essa a questão. O que eu quero eu quero ter essa força aqui no dia a dia, no dia a dia, quando faltar luz, né? Quando faltar trabalho, quando faltar saúde, quando faltar os meus, né? Os meus amores, meus queridos, né? Minhas queridas. Aqui, é o meu campo de treinamento, né? É o lugar, né? A escrita literária é o meu treino, né? Para uma vida criativa, né? Para uma vida boa, né? E é isso, né? Aí, inevitável, né? Eu tô com esse livro aqui, eu não sabia nem o que eu ia falar dele, mas eu trouxe esse livro que, é muito maravilhoso. É um livro, maravilhoso. O título tá, eu já falei dele algumas vezes no Instagram, da Wisława Szymborska. Chama Correio Literário. Já falei dele no Instagram em algum momento. Não sei se eu falei dele no Instagram ou em alguma aula, mas chama Correio Literário, subtítulo Ou Como Se Tornar ou Não um Escritor. Maravilhoso, né, gente? Isso, né? É uma pessoa que tem verdadeira consciência do que é ser autor, né? Porque se ela tivesse dito ou como se tornar um escritor, seria um manual, né? Não seria a Wisława. Não seria uma autora falando com honestidade sobre o processo de autoria. Não tem uma fórmula para se tornar um escritor, né? Que é duro para a gente que pensa muito, a gente fala e depois acredita. Pode ser até que tenha escritor, um profissional da escrita e tal, né? Mas não é isso que ela está falando aqui, né? Ou como se tornar ou não, né? Então ela já desestabiliza, ela já entra de novo no lugar da dúvida. A escrita está sempre no lugar da dúvida. E aí eu separei uns trechinhos que é muito incrível, né? Que ela fala uma coisa bem legal, porque tem a ver com o que a gente está falando hoje. E ela é muito engraçada. Nesse livro, que chama Correio Literário, ela está trazendo algumas cartas, porque ela trabalhou, né, por um tempo, né, num semanário,
onde as pessoas mandavam textos para ser publicado, né, o semanário de literatura. E ela e outras pessoas, eles respondiam essas cartas, né, aceitando ou não aceitando. E as respostas delas são muito literárias também, são incríveis, né? Então tem uma carta aqui, eu não sei ler esses nomes aqui para quem ela se dirige, mas aqui parece que é Lubin. Ela diz assim, ela deve estar respondendo a uma pergunta dele, né? Que eu acho que ele pergunta, a gente só tem a resposta dela. E ele pergunta, acho que como se tornar um literato. Mas talvez poderia ser algo como se tornar um autor, como se tornar uma autora, ou como saber se sou uma autora. E ela responde assim, quer ver, Bob? Como se tornar um literato? O Senhor nos faz uma pergunta problemática, exatamente como o menino que perguntou como são feitos os bebês. E quando a mãe lhe disse que depois explicaria, porque naquele momento estava muito ocupada, ele insistiu. Então me explique pelo menos como se faz a cabeça. Pois bem, nós também vamos tentar explicar pelo menos a cabeça. 2 pontos. É preciso ter um pouco de talento. Olha que interessante, né? É claro, é maravilhoso, né? É preciso ter um pouco de talento, tá? Talento, né? Quando a gente vai pensar nessa palavra talento, o que é, né? Né? Tudo bem, talento tem a ver com uma aptidão, né? Com algo que vem de berço, né? Com uma habilidade. Mas eu gosto muito de pensar o talento como um dom, como uma dádiva, né? Como aquilo que pode nascer comigo, mas também aquilo que pode ser adquirido. Desde que seja adquirido para ser doado, para ser distribuído, porque que graça tem, né? Olha, a graça, né? A gente está falando dom, dádiva, agora a palavra graça apareceu, mas o que me interessa é ter um dom e guardar esse dom, esse talento, né? O dom como talento. O que interessa é eu ter um dom e guardá-lo para mim, né? É como não ter um talento e guardar para mim, é como não ter, adquirir um talento também e mesquinhar, né, com mesquinhez, né, não distribuir, não ser doação, né, não ser doado, não ser dado ao outro. Então, é muito interessante, né, a Wisława vai dizer, olha, para você se tornar um literato, você tem que ter talento. Para você se tornar um escritor, você tem que ter talento, né? E talento, qual é o talento, né? O talento é esse dar-se, né? Esse dar-se completamente, né? Esse rasgar-se, né? Se abrir, claro, com habilidade, porque você não perde, né? Quando você é autor, você não está perdendo nada, né? Você não vai ficar menos porque você está dando, né? Você não vai esvaziar-se, você vai ao contrário, né? Você vai vazar, você vai inundar outros campos e ser inundado também, porque nessa abertura, quando eu abro para dar, né? Quando eu abro para vazar, para transbordar, eu também abro para que outras coisas me invadam, para que outras coisas venham compor comigo, né? Abrir uma comporta aqui, sai aqui, mas essa na outra tá entrando. Então, é muito bonito esse campo, né? Então, quando eu digo, olha, aqui no livro, né, como eu estava dizendo, que grande mérito, tô dividindo, né, esse lugar, esse sentimento, esse afeto, né? Isso está se fazendo de um modo que está tocando o outro e o outro vem e me toca de volta, né? É muito bonito. Eu tinha separado mais um trechinho que eu queria ler, vai. E tudo isso que eu tô falando, então, e esse trechinho que eu separei da Wisława é incrível, porque tem um outro momento em que ela tá falando com o buscador, o codinome aqui
da pessoa que ela está respondendo, né? Eu acredito que a pergunta dele é sobre manuais para escrever romances, né? Porque aqui o que a gente está fazendo, a minha proposta aqui no canal da Escrita Curativa é falar, é conversar, é falar sobre essas coisas que eu fui pensando durante esse tempo e que eu tenho dividido com pessoas incríveis, né? Principalmente as minhas alunas, os meus alunos, e que já são coisas que que elas me atravessaram, né? Então tudo que eu tô dizendo aqui já tá composto de outras vozes, né? São questões que eu já coloquei para mim mesma em algum momento, mas que eu já coloquei 1 milhão de vezes na sala de aula e que eu já recebi pensamentos então aqui é a voz autora, né? É essa voz, essa grande voz composta de outras, né? Então, quer dizer, então não tem nenhum momento para quem tá buscando aqui no canal, né, como ser autora, vai encontrar muito mais perguntas, né? Muito mais perguntas, né? Muito mais caminhos, possibilidades, assim, de ser percorrido e fazer seu próprio caminho do que um manual, né? E aí a Wisława diz assim, ó, não temos manuais para escrever romances. Provavelmente nos Estados Unidos se publiquem coisas assim, mas ousamos duvidar de seu valor. A razão disso é que o autor que conhecesse uma receita infalível para o sucesso literário preferiria usufruí-la sozinho, a ganhar a vida escrevendo manuais, né? Então, se ele soubesse a receita mágica de escrever um romance ou de ser um grande escritor, ele ia ganhar a vida fazendo isso, em vez de ficar escrevendo manual, não é verdade? E ela termina simples, não? Simples. Eu acho também. E vocês? O que vocês acham disso, né? Algo do que foi dito aqui te tocou, né? Você tava lá naquela plateia, lá em Ribeirão Preto? Você tava? Fala oi pra mim. Eu vou gostar de te encontrar aqui embaixo também nos comentários e ficar mais juntinho. Bom, então, beijo. Até o próximo vídeo.